Efésios 4, de 11 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Pai, pedimos que, segundo a riqueza da sua glória, o Senhor nos conceda poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um de nós, e pela fé, que Cristo habite em nosso coração, enquanto estivermos enraizados e alicerçados em amor, para que juntos, com todos os santos, possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecer esse amor que excede todo entendimento, para que fiquemos cheios de quem o Senhor é, cheios de toda a plenitude de Deus. Ao Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós, ao Senhor seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, como cantamos. Nos dirija nesse momento, Senhor. Amém. Qual é o mais importante? Doutrina ou prática? O que você pensa? O conhecimento correto sobre Deus ou uma vida correta diante de Deus? Será que existe um mais importante? Bom, esse texto que nós lemos ajuda a responder. A carta aos Efésios é uma carta escrita à igreja de Éfeso. A igreja em Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo, e é ele quem está escrevendo essa carta. Nós vemos a narração do início dessa igreja lá em Atos 18 e Atos 19. Paulo ficou nessa cidade por muito tempo. Ele ficava pouco tempo nas cidades. Ele ficou quase 3 anos pregando, ensinando. E por conta do ministério dele, provavelmente outras igrejas foram plantadas. Provavelmente a igreja em Colossos e outras igrejas na região. Havia principalmente 2 perigos na igreja em Éfeso. O primeiro perigo, Paulo deixa muito claro quando ele está se despedindo dos líderes que ele levantou ali. O primeiro perigo são falsos mestres. E ele chega a dizer: depois da minha partida, lobos vorazes se levantarão para devorar o rebanho. Estejam alertas. E é provável que surjam falsos mestres do meio de vocês. Fiquem atentos. Um segundo problema que você encontrava na igreja em Éfeso era a falta de amor, falta de colocar o conhecimento em prática com amor.
Paulo também escreveu uma carta a Timóteo. Timóteo ficou em Éfeso para cuidar dessa igreja. E na primeira carta a Timóteo, Paulo diz isso. A primeira carta de Timóteo é inteira dedicada para produzir amor na igreja. Uma igreja que vivia nessa tensão entre preservar a sã doutrina, porque haviam falsos mestres ao redor, mas ao mesmo tempo manter o amor aceso, o cuidado uns pelos outros, o carinho uns pelos outros. Por quê? Porque a tendência é estarmos em um desses dois lados, ou pendendo mais para a doutrina, e eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de me aprofundar, gosto de ouvir, mas e a prática? Bom, a prática são outros 500. Mas também há aqueles que são só coração e querem abraçar todo mundo, mas não sabem muito bem o que é certo e o que é errado. Nós sempre estaremos entre esses dois extremos. Qual que é mais importante? Bom, ao escrever a carta aos Efésios, Paulo basicamente responde as duas coisas. Essa carta se divide em duas partes. A primeira parte, capítulos 1 a 3, a segunda parte, 4 a 6. Fácil, 3 capítulos para cada parte. Na primeira parte, Paulo conserta ou lembra os Efésios sobre a doutrina. O que Cristo fez por nós. Você quer teologia pura? Estude Efésios de 1 a 3. Em cada sentença tem muita coisa. Doutrina, doutrina, doutrina. Ele quer mostrar para nós o que ganhamos em Cristo, a graça de Deus na salvação que recebemos em Cristo. Mas em segundo lugar, quando ele passa do capítulo 4 em diante, agora ele fala da prática. Uma vez que Cristo fez tudo isso por nós, como deve ser a nossa vida? Isso vai afetar todas as áreas da nossa vida, como nós pensamos, como nós agimos, como nós lidamos com as pessoas. Então essa é a temática da carta aos Efésios. E quando chegamos no capítulo 4, é exatamente a mudança de doutrina para prática, como isso funciona. No versículo 1, olhe lá o que diz o versículo 1 no capítulo 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo estava preso por causa do Evangelho. Ele pregava e as pessoas não gostavam, então o prenderam. Eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Vivam de modo digno da teologia, de modo digno da doutrina, de tudo que vocês ganharam em Cristo pela fé. Que a vida de vocês também seja compatível com isso. E o que Paulo diz em seguida, nos versículos 2 a 3, ele diz que Cristo nos chamou à unidade, a nossa vocação tem a ver uns com os outros. Não necessariamente Paulo está falando aqui do seu trabalho, da sua profissão, ele está falando da vocação como igreja, como povo de Deus. Fomos chamados à unidade, vivam juntos. Depois ele diz que Cristo, ele nos colocou em unidade, versículos 4 a 6. Há só um Pai, há um só Senhor, há um só Espírito, todos nós fazemos parte da mesma família de fé. Não existem dois Jesus, um para cada um. Não, é o mesmo. Vocês foram unidos. E depois, versículos 7 a 10, ele diz que esse Cristo que nos chama à unidade, que nos colocou em unidade, ele nos capacita para a unidade. É interessante como Paulo diz que através da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele nos deu tudo que a gente precisa para viver unidos. Como assim, Paulo? O que é que a gente precisa para viver unido? Para colocar a doutrina em prática como igreja? É o que ele diz no texto que nós lemos. A partir do versículo 11 até o versículo 16, nós vamos resumir o que Paulo diz em 3 afirmações. São 3 partes da mensagem, então. Primeira afirmação está nos versículos 11 a 13. A afirmação é a seguinte: Cristo concedeu o ensino à igreja para aperfeiçoá-la. Cristo concedeu o ensino à igreja para aperfeiçoá-la. Olhe comigo novamente os versículos 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo concedeu o ensino à sua igreja para aperfeiçoá-la. No versículo 11, Paulo diz que, ele está falando de Cristo, foi o que ele falou no versículo 10, na verdade do 7 até o 10. Paulo diz que Cristo deu de presente à igreja uma lista aqui. Os dois primeiros que ele coloca são os apóstolos e profetas. Ao que Paulo está se referindo? Será que ainda hoje temos apóstolos e profetas? Será que ainda precisamos de apóstolos e profetas? Observe o que Paulo tinha dito no capítulo 2 dessa carta. Volte uma página na sua Bíblia, capítulo 2, versículos 19 em diante. (2:19) 2:19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele está falando de nós, que não nascemos judeus. Aí no versículo 20 ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus em Cristo uniu judeus e gentios em um só povo, a família de Deus, e ele compara esse povo com uma casa, com um prédio espiritual, um novo templo, não lá em Jerusalém, um templo espiritual. E esse templo é construído sobre um fundamento. Não é assim que a gente começa uma obra? Cava para baixo, faz o alicerce, depois constrói para cima. Qual é esse alicerce da igreja? Os apóstolos e os profetas. Os profetas escreveram o Antigo Testamento. Os apóstolos, inspirados por Deus, escreveram o Novo Testamento. Para nós hoje, Efésios 4:11, significa que sim, Jesus nos deu apóstolos e profetas. Nós temos apóstolos e profetas, todas as vezes em que abrimos a Bíblia. Não precisamos de novas revelações, não precisamos de novos apóstolos, não precisamos de novos profetas. Já temos tudo o que precisamos. A igreja está fundamentada neles. Tá, o que mais Cristo nos deu? Volta para Efésios 4:11. Diante do que Paulo já disse nessa carta, nós não precisamos ouvir apóstolos atuais, até porque o crivo para apóstolos no Novo Testamento é ter visto Jesus desde o primeiro ano de ministério, desde o batismo de João. Então acredite em qualquer apóstolo que tenha mais de 2000 anos, aí sim. Se não, paciência, não é apóstolo não nos termos bíblicos. E também não precisamos de novas profecias, já temos tudo o que precisamos. Pedro diz isso na sua carta. Temos tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Não precisamos de novas revelações. Cristo também deu à sua igreja, diz o versículo 11, evangelistas. É curioso esse texto, porque evangelista nada mais é do que um proclamador do evangelho. É isso que essa palavra significa. Com o passar do tempo, na história da igreja, se colocou essa palavra como se fosse um dom do Espírito. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade de evangelizar do que outras, porque falam melhor. Mas a Bíblia nunca disse que evangelismo é um dom. Esse texto está dizendo que essas pessoas são dons para a igreja. Pessoas que evangelizam, não que o evangelismo é um dom. Todos somos chamados a evangelizar. Você lembra de Marcos 16:15, quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Ele está dizendo para todos. Quando Paulo está dizendo em 2 Timóteo, cumpre o teu ministério, faz o trabalho de um evangelista. Timóteo era alguém tímido, medroso, mas tinha que evangelizar. Talvez você diga: eu não tenho muita facilidade de evangelizar. Então obedeça, porque é uma ordem. Todos somos chamados a evangelizar.
Mas Cristo concedeu à igreja pessoas que vão fazer isso com mais obediência. Não é gostoso ver isso? Nós somos talvez tímidos em evangelismo, mas tem um irmão que é destemido, uma irmã que é destemida. E por causa do seu ministério, mais pessoas vão se achegando, e você fica animado com aquilo até te incentiva a evangelizar mais. São presentes de Deus para a igreja. Cristo continua, o texto diz, Cristo nos deu apóstolos e profetas, onde a igreja está sendo construída, nos deu pessoas que anunciam o evangelho, mas também nos deu pastores e mestres. Aqui, essas duas palavrinhas, quando Paulo estava escrevendo, elas foram colocadas juntas. É como se elas fossem irmãs, gêmeas. Há contextos em que as pessoas separam essas palavras. Por exemplo, num seminário, você não necessariamente precisa ser um mestre, você simplesmente dá uma aula. Ou não precisa necessariamente ser um pastor, você só dá uma aula, é um mestre. Mas na igreja, no contexto de igreja, pastores e mestres andam juntos. Ou melhor, o pastor é mestre, o mestre é pastor. É isso que Paulo está dizendo quando escreveu essa carta. São palavras juntas. Isso aqui nos ensina bastante. Qual é a função pastoral em uma igreja? Qual é a função dos presbíteros em uma igreja? Porque presbíteros são pastores do rebanho. Bom, a função é pastorear, são pastores. Eles cuidam, eles zelam, eles protegem dos lobos, eles alimentam, eles enfaixam as feridas, mas também eles ensinam. Mestres. Um pastor de um rebanho, o pastor da igreja, um presbítero, ensina, instrui também. Essa é a visão correta da Bíblia a respeito de um pastor. Ele é um cuidador, mas também é um professor. Eu não sabia disso quando fui para o seminário, viu? Eu queria ser pastor, porque eu via meu pastor pastoreando, e eu falava, eu quero servir dessa forma. Quando cheguei no seminário, me colocaram uma pilha de livros, 1000 livros para ler, 1000 páginas para ler num semestre. Eu falei, como que lê 1000 páginas em um semestre? Vocês estão loucos? Eu vou passar minha vida lendo 1000 páginas. Eu quase desisti do seminário. Foi quando me caiu a ficha que para ser pastor, eu precisava ensinar as pessoas. Para ensinar as pessoas, eu tinha que saber as coisas. Como é que eu vou falar se eu não conheço o que a Bíblia diz? Foi um desafio. Todo pastor cuida e ensina. Todo presbítero cuida e ensina. Deve ser assim. Isso é interessante porque talvez nós precisemos alinhar biblicamente as nossas expectativas sobre pastores e presbíteros. Muitas vezes a igreja espera muita coisa dos seus pastores, mas precisa ter uma expectativa bíblica. O que a Bíblia exige de um pastor? Que ele pastoreie e que ele ensine, pastor e mestre. É o papel dos presbíteros, mas é o que a igreja deve cobrar de um presbítero. Que ele pastoreie e que ele ensine. O versículo 11 nos mostra que a unidade da igreja, que é o que Paulo está falando no contexto, passa pelo ensino da palavra. Foi por isso que Cristo deu a Bíblia, apóstolos e profetas, evangelistas que nos abrem a porta para o evangelho. E depois que eu me converto, para onde eu vou? Vou para uma igreja. E na igreja eu vou encontrar o quê? Um pastor mestre. Para crescer em unidade, eu preciso da palavra. Preciso do ensino da palavra. E Cristo me deu essas coisas. Na igreja eu vou encontrar essas coisas. Isso significa que nós precisamos ouvir da palavra. Nós precisamos aprender da palavra. E por isso nós precisamos valorizar as oportunidades que temos de aprender da palavra. O quanto você valoriza o que você aprende da palavra. Tem pessoas que se lembram porque anotam. Tem pessoas que gravam. Nós precisamos valorizar o ensino da palavra porque precisamos da palavra. Precisamos valorizar aqueles que nos ensinam a palavra. Essa semana eu vou para o Piauí lá conhecer a realidade do Samuel no sertão nordestino. E é incontável a quantidade de igrejas que não têm pastores. Há anos. A igreja mesmo para onde ele foi estava clamando há anos por um pastor. E quando Samuel se dispôs, nosso missionário se dispôs a estar lá,
eles choravam. Nós vamos ter um pastor, nós vamos ter alguém que nos ensine a palavra. Sabe como eles cultuavam de domingo? Eles ligavam a televisão e assistiam uma pregação no YouTube, porque eles não tinham um pastor. Valorize quem te ensina a palavra também. Há lugares em que não temos essa experiência. Nós precisamos conhecer a palavra, nos aprofundarmos na palavra. Cristo queria que fosse assim. Versículo 12, ele mostra o propósito disso. Por que nós temos pessoas que nos ensinem a palavra? Ele diz, o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Isso é curioso. A palavra aperfeiçoar significa dar provisão completa. Pense em alguém que começou a trabalhar hoje, novo emprego, não sabe nada, e não tem ferramenta nenhuma. Então, aquele que o contratou, o que precisa fazer? Dar um treinamento, ferramentas, te ensinar a usar as ferramentas, aí sim ele pode te cobrar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Cristo vai te exigir muitas coisas, mas Ele vai te dar os meios necessários, as ferramentas, e elas virão por meio do ensino da palavra. Mas perceba como é curioso, ele se refere aos crentes como? Viu aí no texto? Ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Mas se já são santos, por que precisam se aperfeiçoar? Curioso, não? Nessa carta, Paulo está se referindo a santos, aqueles que creem em Jesus, porque eles receberam perdão dos pecados. É assim que nós devemos nos ver. Deus me vê como santo, apesar de eu ser esse pecador miserável e desgraçado que eu sou. Ele me perdoou. E é assim que eu devo ver o outro também. De novo pecou contra mim? Pois é, mas Deus o vê santo. Mas ao mesmo tempo eu não posso sentar em cima disso, porque o chamado dessa carta, como vimos no versículo 1 do capítulo 4, viva de modo digno a essa vocação. Então, uma vez que Deus já te vê assim porque Ele te perdoou, agora viva como alguém que busca a santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Foi isso que Ele sempre disse para o seu povo. Há um segundo detalhe no versículo 12 do que lemos aqui, é que Deus espera que os santos se aperfeiçoem. Mas se já são santos, por que precisam de aperfeiçoamento? Porque precisam, são santos pecadores, ao mesmo tempo santos e ao mesmo tempo pecadores. Então nós precisamos crescer ainda mais, e aqui fica um desafio para mim e para você. Não se contente com o nível de crescimento que você atingiu. Talvez você esteja na igreja, talvez você conheça da Bíblia há muito tempo já. Você já fez cursos, você já participou de palestras, de seminários, talvez você já deu aula. Talvez você já chegou num nível assim de maturidade moral, em que você já consegue se controlar e não falar um palavrão. No jogo de futebol você consegue se controlar e não devolver aquela entrada dura. Numa discussão em casa você consegue se controlar e não jogar panela no outro. Talvez você já chegou num nível assim, espiritual, de oração, de intimidade com Deus, e que você diga, tá bom. Talvez você ache que as coisas que Deus já trabalhou na tua vida são suficientes. Paulo está dizendo, nananina não. Os santos precisam de aperfeiçoamento. Não se contente onde você chegou. Deus quer que você cresça ainda mais. Tudo bem que você chegou até aí, ótimo. Agora você olha para o espelho e diz, sou servo inútil, porque não fiz mais do que a minha obrigação. Preciso crescer ainda mais. Foi por isso que Ele deu ensino na igreja. Aproveite o máximo que você puder para crescer por meio do ensino da palavra. O versículo 12 continua e ele explica aperfeiçoamento para quê? Para que eu vou ser aperfeiçoado? Ele é muito claro, colocando dois propósitos. Primeiro, para o desempenho do seu serviço. Ele está falando de toda a igreja. Nós vamos aprender da palavra para termos recursos para servir. A palavra serviço aqui é a mesma para ministério. Todos nós somos chamados a servir. E ministério oficial da igreja ou não oficial, mas servir uns aos outros. E para servir, segundo o texto, nós precisamos de aperfeiçoamento. Ferramentas bíblicas. O que Deus está dizendo para nós é que você vai servir sim, e deve servir. Se não está servindo, já está errado. Mas uma vez que você vai servir, você também não vai servir do teu jeito.
Ah, eu cuido do dinheiro dessa forma lá na minha empresa, pode deixar que eu cuido assim na igreja. Não, você vai cuidar do jeito que a Bíblia diz. Ah, eu lido com liderança assim na minha casa, lá naquela ONG que eu sirvo, e é assim que eu vou gerenciar a igreja. Não, não, não. Você vai aprender na palavra, como Deus quer que lidere, porque é diferente do jeito que o mundo lidera. Então, para servir, precisamos aprender, ter ferramentas, e a gente vai aprender através da palavra, do ensino da palavra. Percebe por que a vida da igreja é tão importante? Congregar é importante, aproveitar oportunidades de aprendizado da palavra é importante, a doutrina é importante. Mas tem um segundo propósito ainda no versículo 12, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Ele compara a igreja com o corpo de Cristo que está crescendo, como uma construção. São duas imagens. Nós somos um corpo em crescimento. Uma criança, você olha para ela e já vê um ser humano ali, não vê? Então, se você não vê um ser humano numa criança, você tem um problema ético e moral e teológico. É por isso que o pessoal diz para matar a criança no ventre da mãe. Tem gente até nos Estados Unidos dizendo que pode matar depois de meses já nascido, porque não vê um ser humano ali. Segundo a Escritura, nós vemos um ser humano. É um ser humano em formação, em crescimento, mas já é um ser humano criado à imagem de Deus. Eu e você somos como essa criança. Estamos crescendo, já somos o corpo de Cristo. Mas quando você olha e fala, nossa, mas falta algumas coisas aí, não falta? Falta, mas estamos em crescimento. E como é que a gente aprende a crescer? Comendo os legumes, comendo salada, se alimentando bem, dormindo bem. Isso é se alimentando da palavra, recebendo recursos para crescer, para aprender, para amadurecer. Por isso o ensino na igreja. Precisamos do ensino na igreja. Crescer dói. Crescer dói. Não é fácil crescer, né? Ah, que saudade. Quando a gente acordava na segunda-feira, a maior preocupação era: esqueci de comprar cartolina para o trabalho na escola. Hoje em dia a gente acorda na segunda-feira e diz, é segunda-feira de novo. Crescer dói, pagar boletos dói. Lidar com responsabilidades dói. Faz parte do crescimento. Vida espiritual é a mesma coisa. Crescer como corpo de Deus dói. Cansa, exige, deixa você exausto. Mas o crescimento vem, vale a pena. Versículo 13 tem um objetivo: até que todos cheguemos à unidade. Todos sermos um. Unidade em quê? Vamos votar no mesmo candidato para presidente da república, porque a Bíblia falou que nós devemos ser um. É isso? Paulo não está nem aí em quem você vota. Bom, tem alguns recursos que ele oferece para você escolher bem, mas não é disso que ele está falando. Não é unidade em todas as coisas, unidade em duas coisas principais. O que diz o versículo? Unidade na fé, todos crendo na mesma coisa, e unidade em segundo lugar, no pleno conhecimento do Filho de Deus, todos conhecendo Jesus da mesma forma. Esse é o propósito do ensino na igreja, do serviço na igreja. Todos conhecendo e crendo nas mesmas verdades. Todos igualmente. Não só os maiores, mas os menores. Não só os adultos, mas as crianças. Ninguém fica para trás. É assim que deveria ser na igreja. Ninguém fica para trás. A igreja não é lugar apenas de doutores. É lugar do doutor e é lugar daquele que não sabe ler. Todos crendo na mesma coisa, conhecendo o mesmo Jesus, por meio da palavra. O doutor se humilha, a criança se humilha, aquele que não sabe ler se humilha e ouve o que Jesus tem a dizer para mim. Todos. Havia um pastor que dizia assim, certa vez alguém o criticou porque ele falava muito simples, e era uma igreja de doutores, de pessoas assim com altas graduações. E a crítica foi: você fala de forma muito simples, você deveria falar mais profundamente, a gente aguenta. Mas quem falava isso era uma minoria, assim, porque aquela igreja também tinha gente muito simples. E ele dizia o seguinte: olha, quando eu prego, eu alimento ovelhas. Se tem alguma girafa no auditório, ela que abaixe para comer, porque eu estou alimentando ovelha.
não girafa. Porque a girafa consegue, né? Aquele que já sabe muito, ele consegue. Se você fala numa linguagem de criança, ele entende. Mas se você fala para ele, e os outros, que não conseguem compreender as palavras difíceis? Todos crescendo juntos. Ninguém fica para trás. É uma linguagem que todos entendem. Você, se está na frente, você não sai correndo. Você espera um pouco, caminha um pouco mais devagar, para andar com todo mundo no mesmo ritmo, na mesma passada. Todos andando, ninguém parado, mas juntos. Já subiu Pedra Grande com adolescente? Eu já. Ou fez um passeio, uma caminhada. Adolescente, né, junta com amigo, amiga, sai correndo na frente, né, você nem sabe onde está. É um péssimo exemplo, não é assim que deveria ser a igreja. Todos juntos, caminhando. Bom, essa foi a primeira afirmação de Paulo. Cristo concedeu o ensino à igreja para o seu aperfeiçoamento. Ele termina dizendo no versículo 13, que unidade é essa, né? Ele fala que nós vamos chegar ao estado de pessoa madura, a plenitude da estatura de Cristo. Seremos todos como Jesus. Esse é o alvo, sermos como Ele. Segunda afirmação, está nos versículos 14 e 15. Se alguém dormiu do seu lado, acorda agora, porque essa parte é muito importante. Ok? Acordou? Segunda declaração, afirmação: através deste ensino que Cristo nos deu, a igreja é protegida para poder crescer. Através do ensino que Cristo deu à igreja, a igreja é protegida para poder crescer. Para poder crescer, nós precisamos ser protegidos. Se nós não tivermos proteção, não cresceremos. Olha o que os versículos 14 e 15 nos dizem mais uma vez. Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Através do ensino na igreja, ela é protegida para poder crescer. O ensino nos protege, é o que lemos no versículo 14. Nos protege para que não sejamos mais como crianças. Percebe isso? O detalhe no versículo 14 começa dizendo: não sejamos mais. Espera aí. Não sejamos mais? Quer dizer que ou eu era uma criança, ou que eu continuo sendo uma criança. Não sejamos mais como crianças. Por isso que nós precisamos aprender. Porque se você não se debruça nas Escrituras, se você não valoriza o ensino do que os apóstolos e os profetas falaram, você vai continuar como criança, infantil na fé, dodói, um linguajar mundano, carnal, vendido aos prazeres e pecados dessa vida. Tanto tempo de igreja, vida infantil, parece criança. Ainda bem que não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Não sejamos mais como crianças. Eu acho que eu sou uma criança na fé. Tem esperança para você. É por isso que Deus colocou uma igreja na sua vida. É por isso que Deus colocou pessoas para ensinarem a palavra para você, para que você não seja mais como criança. Aproveite isso. Como são crianças, Paulo? Ele destaca duas características no versículo 14. Crianças são arrastadas pelas ondas. Está vendo isso no texto? É interessante. Você já foi na praia? Quem já foi na praia? Mantenha a mão erguida. Quem já tomou caldo na praia? Sabe aquele que você nunca foi na praia, né? E as pessoas fazem isso de maldade, né? Deixa entrar na água para ver o que vai ser. As pessoas já sabem como são as ondas. A gente não sabe a primeira vez, né?
E aí você vai. E às vezes acontece mesmo com quem já conhece a praia, né? Você entra no mar. Ai, que delícia, até é salgada mesmo. Aí você vai andando um pouco mais profundo. Esse negócio aqui não é tão perigoso. E daqui a pouco vem uma onda que te derruba. E você, opa, acho que dá para levantar. Quando você levanta, você toma outra. E aí você é surrado pelas ondas. Numa vergonha, porque a água está aqui, no joelho. E as crianças olhando, olha lá, titia caindo. Paulo está dizendo, crianças são assim, levadas como que um barquinho sobre o mar, pelas ondas. Não tem controle de si, não tem estabilidade. Uma vida cristã que, se não nasceu o dia com um sol brilhante, deve ser meu signo. A lua é lua cheia, tá vendo? Rapaz, vai dar ruim. Gato preto passou na minha frente. Não tem estabilidade na fé, não conhece nada da Bíblia. Criança. Melhor pôr um copo com água na frente da televisão. Criança na fé, inconstante. Ai, fulano falou aquilo de mim, não vou mais para a igreja. Levado de um lado para o outro, não tem estabilidade. Mas ele continua e ele descreve crianças arrastadas pelas ondas, são levadas de um lado para o outro. Crianças, é interessante isso, crianças não têm autonomia, né? Assim, elas fazem o que elas querem, mas dentro do cercado que a gente coloca elas, né? Não é assim? Eu às vezes fico olhando para a nossa do meio, a 02, né? A Sarinha, ela está crescendo, mas ela continua daquele tamanho lá. E aí eu fico olhando para ela, como deve ser a vida aos olhos da Sara. Ela olha para todo mundo assim, e fica pedindo as coisas. Aí alguém vê, ai que bonitinha, pega no colo. Ela já não pode mais correr, não pode mais andar. Crianças são assim, né? São levadas de um lado para o outro. Você não tem autonomia, você não dá autonomia para uma criança, porque ela é uma criança. Se ela não aprender que se ela atravessar a rua sem olhar, ela vai ser atropelada. Crianças são assim. Aqueles que cuidam de crianças levam elas de um lado para o outro. A criança está doente, o que a criança vai fazer? Ela vai no teu quarto pedir, precisa, está doendo, está dodói. Você vai levar ela no hospital. Você vai conversar com o médico. Crianças são assim. E Paulo está dizendo, Cristo deu o ensino para a igreja, para que vocês não sejam mais como crianças, que precisam de alguém arrastando vocês o tempo todo. Por que você parou de vir para a igreja? Por que você parou de ler a Bíblia? Por que você parou de orar? Vamos lá! É imaturidade. Depende sempre de alguém que diga o que fazer. Você não consegue achar respostas na Bíblia. Você não sabe nem ler a tua Bíblia. E ele diz ainda, levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Essa palavra vento aqui é curiosa porque Paulo usa uma palavra que pode se referir a uma brisa, uma leve brisa no entardecer, mas também uma tempestade, um temporal, um furacão. Tem doutrinas que são sutis, falsas doutrinas, sutis. Você nem percebe onde está o erro. Mas com o passar do tempo você vê que, está esquisito isso aqui. Vai guardar o sábado lá naquela igreja, vai? Começa a ouvir a música deles, começa. Mas eles não são seitas? São, mas o discurso é tão bonitinho assim, parece a mesma coisa da nossa igreja. Sutis, como uma brisa. Vão te desviar também. Mas tem falsas doutrinas que a gente olha e fala, isso aqui é uma tempestade, isso aqui eu não vou nem chegar perto. Paulo está dizendo, crianças são levadas seja pela sutil, seja pela tempestade. Vai ser arrastada. Por quê? Porque se ela não conhece a palavra, se ela não conhece, se ela não faz parte de uma igreja local que valoriza a Bíblia, que ensina a Bíblia, se ela não dá atenção a esse ensino, semana após semana, ela está vulnerável às falsas doutrinas, porque ela não sabe o que é certo ou não, ela não sabe o que é correto ou não, o que é boa doutrina, o que é falsa doutrina. Sabe por quê? Quem valida o que é boa doutrina ou falsa doutrina é a igreja, não é você. Eu sou daqueles que acompanham a teologia pela internet.
A sua cabeça é uma salada de fruta então, porque você ouve presbiteriano, ouve batista, ouve testemunho de Jeová. Imagina a salada de fruta que é a sua teologia. Não tem problema você ouvir pregações na internet, mas você deveria se submeter ao ensino da tua igreja local, porque são estes que pastoreiam e ensinam você. Quem não participa de uma igreja local, que tem ensino, ou participa, mas não valoriza, fica vulnerável, não sabe o que é certo. Como que eu vou saber se isso é heresia ou não? Se eu não aprendo da palavra. Quem é que dissemina esse tipo de ensino? O versículo 14 continua, Paulo diz, pessoas, mestres, que se utilizam de artimanha. Você acha que o falso mestre ele é bobinho? Não é bobinho não. A palavra para artimanha, traduzida por artimanha aqui, deu origem à palavra em português para cubo. Ela era usada naquela época para se referir aos dados de jogos de azar. Sabe esses dados que você usa no banco imobiliário? Dados. Naquela época essa palavra trazia a ideia de dados viciados. Quem é que já foi viciado em jogos? Você sabe do que eu estou falando, né? Gente que manipula a sorte para tirar dinheiro dos outros. E Paulo está dizendo, esses mestres são dados viciados, são malandros, sem vergonha, eles enganam, eles usam de fraude, é uma ilusão para você, parece que tudo é lindo. Você vai na igreja deles, você ouve o discurso deles, parece que você está naquele céu. Sabe daquelas ilustrações dos testemunhos de Jeová? Que está o leão com as crianças. Você fala, ai, como minha igreja não é isso aqui, eu quero isso aqui para mim. É tudo ilusão, é fraude, jogos viciados, dados viciados, artimanha. Mas ele continua e diz, astúcia, pela artimanha e astúcia com que induzem ao erro. Astúcia é traição, falsidade, duplicidade. São pessoas que dizem uma coisa aqui, mas têm um segundo interesse por trás. A princípio tudo é lindo, maravilhoso, você cai no engodo, no engano dessas pessoas, porque ele te visitou, meu pastor não me visita. Eu fui reclamar da minha igreja, ele me acolheu. Com o tempo você vai perceber onde você caiu. Quero teu dinheiro, quero tua fidelidade. Você não vai andar sem me perguntar para onde você vai. Suas decisões em casa você passa por mim. Falsos mestres vão criando armadilhas e as pessoas vão escorregando nessas armadilhas. A intenção é induzir ao erro. A palavra indução aqui é a palavra traduzida do termo metodeia, de onde nós temos a palavra em português método ou estratégia. Eles têm estratégias, artimanhas para nos levar ao erro. E é um processo. Segundo o que Paulo está dizendo aqui, é um processo, funciona assim. Eles te enganam, te iludem, com um discurso bonito, e você diz, eu nunca vi isso na minha vida. Então você começa a segui-los. Aí eles vão te ensinar uma crença equivocada, má teologia, má doutrina. Isso vai desembocar em uma perversão moral, corrupção de vida. Você vai começar a pecar e não vai achar problema nisso. Por quê? Porque o seu mestre falou que está tudo bem fazer aquilo. Você se desviou, porque caiu na ilusão dos falsos mestres. Lembre-se disso, a vida imoral, ela nasce de uma falsa doutrina. Uma falsa doutrina nunca vai ser ensinada como falsa doutrina, vai ser ensinada como verdade. O diabo não é besta. A gente às vezes imagina o diabo sendo tonto, né? Ele não vai aparecer para você com cara de diabo. Você vai sair correndo a ré da Satanás. Ele vai aparecer para você com cara de anjo. A falsa doutrina, ela vem assim, linda, maravilhosa, embrulhada no presente. Palavras bonitas, estratégias enganosas, mas que vão te levar a uma vida torta. Não acredite só no discurso bonito. Confira nas escrituras. Lembra dos bereanos? Atos 17:11 diz que eles eram nobres,
Porque tudo que eles ouviam de Paulo, eles olhavam na Escritura. Falavam, peraí, é o apóstolo Paulo, mas também, vamos garantir, né? O que ele está dizendo? Está mesmo na Bíblia, é verdade. Em segundo lugar, observe a vida desse mestre. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Pelos frutos conhecereis. Não acreditem em tudo que te dizem. Olhe primeiro para a vida desse mestre. Olhe para o cotidiano dele, como ele trata a esposa dele, como ele trata os funcionários, se ele tem funcionários, como ele lida com pessoas que estão acima dele, como ele lida com pessoas que estão abaixo dele, como ele lida quando se ira. Falsos mestres não conseguem enganar por muito tempo. Observe a vida. Não se entregue a alguém sem conferir na Escritura e sem observar a vida dessa pessoa. Paulo está dizendo, por isso que a gente tem ensino na igreja, para não cair na artimanha dessas pessoas. O versículo 15, ele diz que o ensino nos faz crescer. No versículo 15 ele diz, pelo contrário, ao invés de cair no engano de falsos mestres, seguindo a verdade em amor. Quem é a verdade? É a pessoa de Jesus. Ele está falando aqui de um processo de discipulado. Eu sou seguidor intencional, constante da verdade. Eu quero saber da verdade, eu vou fazer o que a verdade diz, eu vou repetir isso. Mas tem uma palavra especial aqui, em amor. O amor é o ambiente indispensável para seguir a verdade e para praticar a verdade. De nada adianta conhecimento da verdade, de nada adianta doutrina, ser um cabeção teológico, sem amor, sem paciência, desprezando os outros, altivez, orgulho, arrogância. Aos Coríntios, Paulo disse no capítulo 1 da primeira carta, sabemos que todos temos conhecimento, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. De nada adianta saber se você não ama. O resultado, ele diz no versículo 15, nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A imagem aqui é de uma planta. Imagine uma jabuticabeira. É uma delícia, não é? Você acabou de comprar uma semente de jabuticabeira. Dá para comer jabuticaba já? Não, o que você vai ter que fazer? Plantar, regar, cuidar, proteger. Com o tempo ela vai crescer e vai produzir frutos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se nós, conhecendo a doutrina, seguimos a doutrina, praticamos ela em amor, então nós estamos no ambiente de crescimento. Nós vamos começar a crescer e com o tempo os frutos vão começar a aparecer. Uma vida em que não há frutos é que alguma coisa está dando errado. Ou não tem doutrina, ou não tem amor. Porque é isso que Paulo está afirmando aqui. Terceira afirmação, e última, prometo que estou acabando. Essa é mais curta. Lembra da primeira? Cristo concedeu o ensino à igreja para aperfeiçoá-la. Segunda, esse ensino protege a igreja para que ela cresça. Agora, dessa forma, o corpo de Cristo cresce em amor. É assim que ele cresce. Olha o versículo 16, o que diz. Ele está falando de Cristo, disse isso no versículo 15 e 16. De quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo, ele diz no versículo 16. Essa é a imagem que Paulo mais gosta de usar nas suas cartas para se referir à igreja. Corpo. No corpo todos são importantes. O olho não pode dizer, vou viver sem o resto. Você nunca vê o olho andando por aí sozinho, né? Uma perna dizendo, eu vou viver sem o resto. Bom, se você vê uma mãozinha andando sozinha, é porque você está assistindo o filme da família Addams. Mas na vida real isso não existe. Corpo, todos os membros são importantes. Todos. Uns aparecem mais, outros menos, mas todos são importantes. Quando você machuca o dedinho do pé, o mindinho, não é terrível? Você nem dá valor para ele, né? Você olha para ele e fala, não sei por que você está aí. Mas quando você dá uma topada nele, quando a unha fica encravada,
Todos são importantes. E essa é a imagem que Deus mais gosta para se referir à igreja. Corpo. Somos um corpo. Todos são importantes. O corpo bem ajustado, o corpo consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, todo mundo participa, todo mundo ajuda, todo mundo serve. Segundo a justa cooperação de cada parte, esse corpo cresce, efetua o seu próprio crescimento. Se alguém ficar de fora desse processo, vai causar prejuízo ao todo. Tem gente que, mesmo diante de um texto desse, diz assim: tá, mas eu não vou servir não. Você é duplamente egoísta. Primeiro, porque você não está se submetendo a Cristo. Segundo, porque você vai lesar a tua igreja, porque alguém vai ter que fazer o trabalho que você não está fazendo. Imagina um membro do teu corpo que amanhã decide do nada parar de funcionar. Se for um membro assim que eu não uso tanto, eu não gosto de ouvir muito a minha mãe, então pode ser uma orelha, pode amanhã ser tapada amanhã, que não tem problema. Mas e se for o seu coração? E se amanhã cedo o seu coração decidir não funcionar mais? O que vai acontecer com o resto do corpo? Piripaque, já era. Você vai morrer. Parou para pensar na igreja? Você é o que da igreja? Você é ouvido? Você é olho? Você é nariz? Você é boca? Você é braço? Você é pé? Você é coração? Se você não estiver fazendo a tua parte, a igreja está sofrendo. E talvez a igreja vai morrer, porque você está parado, desobediente, sentado de braços cruzados, vendo o circo pegar fogo e não se envolve. Todos são importantes e todos devem se envolver. Aí sim o corpo cresce, Paulo diz no final do versículo 16. Ele está sendo bem ensinado, está colocando em prática o que aprende em amor. Ele repete a mesma palavra do versículo 15. Sem doutrina, sem prática e sem amor não há crescimento. Qual é o mais importante? A doutrina, conhecimento correto sobre Deus, ou a prática? A vida correta diante de Deus. Qual que é o mais importante? Segundo Paulo, respondeu bem quem? Respondeu os dois. Ambos. Um equilíbrio. Você conhece e pratica. Você pratica o que conhece. Ambos são importantes. Não dá para separar. Mas aí nós precisamos nos perguntar como a igreja de Éfeso recebeu essa mensagem. E aqui que eu vou fechar a nossa palavra. A igreja de Éfeso é uma igreja digna de estudo, porque ela tem muita referência na Bíblia, no Novo Testamento. Você conhece sobre como ela começou, conhece como era a sua liderança, você conhece as cartas, a carta aos Efésios, a primeira carta de Paulo a Timóteo, conta como era a vida da igreja. E tem uma última referência à igreja de Éfeso, que está no último livro da Bíblia, em Apocalipse. Lá na década de 90, a culpa é do Abner? Não é culpa do Abner, não. Acho que a pilha está acabando. Foi para testar o coração da irmã Ivone aqui, ó. Estão me ouvindo aí? Vai ajustando aí, Abner. Ok. Na década de 90, todos os apóstolos já tinham morrido. Sobrou só o apóstolo João, provavelmente. Já está bem velhinho. Ele está preso. O imperador quer dar uma lição nos cristãos. E aí ele pega o último líder, sim, maior, apóstolo, e manda para uma ilha. E ele está lá isolado naquela ilha. É uma prisão. Há relatos de que provavelmente ele foi liberto depois disso. Mas ele está lá. E num domingo, cedo, ele tem uma visão. Jesus lhe aparece. E o livro de Apocalipse, basicamente, é o relato dessa visão. Ali Jesus vai contar o que ele vai fazer no fim dos tempos, mas principalmente como ele vai lidar com a igreja que está sendo perseguida já naquela época. Como ele vai lidar com o Império Romano. O que o Império Romano vai receber de Deus por causa do mal que está causando a igreja.
E numa dessas palavras de Jesus a João, ele manda uma carta. Escreve aí uma carta para uma igreja muito importante para mim, a igreja em Éfeso. Lembra quais são os dois maiores problemas de Éfeso? Doutrina, porque há falsos mestres lá, e a falta de amor. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, a gente vai encerrar com esse texto. Apocalipse 2, nós vamos ler aos pouquinhos aqui. Qual que era o primeiro problema em Éfeso? Falsos mestres. Olha o que Jesus diz para os efésios. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, João: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Os candelabros nas cartas de Apocalipse significam as igrejas. Jesus está dizendo, essas coisas diz aquele que mantém a igreja viva aí, que anda no meio da igreja. Eu estou aí, tá? O que ele diz? Conheço as obras que você realiza. Imagina Jesus falando isso para você. E mandando escrever uma carta para ser lida na igreja. Imagina isso. Conheço o que você faz, José Hilário Dias Fontes. O que ele vai falar? Vai soltar capivara aqui, né? Ó, você faz isso, isso. Jesus vai dizer, conheço as tuas obras. O que será? Tanto seu esforço como a sua perseverança. Ufa, vai falar coisa boa. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Vocês aprenderam o que Paulo escreveu aos Efésios. Vocês estão se protegendo do falso ensino. Versículo termina, e descobriu que são mentirosos. Versículo 3, você tem perseverança, suportou as provas, por causa do meu nome, sem esmorecer. Eu tenho boas notícias a respeito de você. Eu sei que você está perseverando, não caiu no falso ensino. Ele ainda diz lá no versículo 6, ou melhor, versículo 6, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Provavelmente os nicolaítas eram um grupo herege que estava surgindo na igreja. Vocês estão bem na doutrina. Mas qual que é o outro problema que a igreja de Éfeso enfrentava? A falta de amor. Aí é que nós lemos o versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte. Tem várias características positivas, perseverança, paciência, vocês estão se mantendo, mas tem uma só negativa. Você abandonou o seu primeiro amor. Tem gente que usa esse texto aqui para se referir àquele momento que você se converte, sabe? Você quer falar de Jesus para parede, para poste, para cachorro, para todo mundo. Mas depois isso esfria, né? Não deveria esfriar. Mas assim, é como amor de adolescente, paixão de adolescente, né? Você se apaixona na adolescência, você não conhece nada de ninguém, né? Assim, é um relacionamento raso. Se você quer voltar para o primeiro amor desse aí, você está errado. Porque esse amor você não tinha conhecimento nenhum da palavra, você não conhecia Deus mesmo. O amor verdadeiro é aquele de casamento. Em que a paixão talvez ela vai e volta, né? Há momentos, aniversário de casamento, né, alguns momentos especiais, mas o amor de casado é aquele que tem profundidade. Você conhece a pessoa, você é fiel àquela pessoa, você conhece como ela vai reagir. É muito melhor o amor por Jesus ao longo da caminhada de maturidade e crescimento do que aquele lá do começo. Você tinha paixão, mas não tinha doutrina. Agora você deveria ter os dois. Profundidade. Mas Paulo não está se referindo ao primeiro amor da conversão. A estrutura do que ele está falando aqui é: vocês perderam o amor que vem antes. A palavra primeiro aqui, ela é traduzida como primeiro, mas ela traz a ideia de antes.
anterior. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês perderam o amor antes de fazer as coisas. O amor que vem antes de todas as coisas. O amor é o primeiro passo. Vocês conhecem doutrina, mas vocês não amam. Vocês ensinam doutrina, mas não amam. Vocês servem, mas não amam. Vocês perderam o amor que vem antes de tudo que vocês deveriam fazer. Vocês pararam de amar. Então vem a orientação, e se nós estamos nesse caso, nós devemos ouvir: o que eu faço? Versículo 5, ele dá a solução. Lembra-te, é o primeiro passo. Lembra-te de onde você caiu. Resgata na sua memória, quando foi que você parou de praticar a palavra? Quando foi que você parou de amar primeiro? Você lembra? Naquele momento, na época da sua jornada cristã, em que você estava ativo, você amava as pessoas, você suportava aflições, você conversava com as pessoas, você não se escondia. Mas por que você parou? Lembra daquela época. Segundo passo, ele diz no versículo 5: arrependa-se. Não se orgulhe dessa época, porque ela é vergonhosa. O fato de você ter parado de amar é vergonhoso para você. Se arrependa. Reconheça que fez errado. E por fim ele termina: e volte à prática das primeiras obras. Volte a fazer com amor. Quero o que você fazia antes. Siga a verdade em amor. Tem um alerta ainda no versículo 5. Se você não se arrepender, virei até você. Gente, aqui eu fico imaginando um pai dizendo: se você não... conheço tuas obras, José. Eu já ficaria congelado, né? Tem coisa boa sim, mas tem uma coisa que não estou gostando. Se você não mudar isso, eu vou te visitar. Imagina Jesus dizendo isso para a gente. Ele acabou de dizer que anda nas igrejas. Imagina Jesus chegando para aquela porta lá: eu vou aí. E se você não se arrepender, eu vou até você. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar o disjuntor. Eu vou tirar o candelabro daí. Não vai ter mais iluminação. Eu vou fechar essa igreja. Vou acabar com essa igreja. Por quê? Ela já não tem mais serventia. Vocês falharam na missão de vocês. Pergunta: a igreja de Éfeso existe ainda? Já ouviu falar da igreja em Éfeso? Não. Provavelmente eles não ouviram. Quer dizer que Jesus vai acabar com a igreja dele no mundo? Não, ele só vai tirar essa igreja daqui e vai abrir outra em algum lugar. Mas vocês falharam na missão de vocês. Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas tem uma esperança, uma nota de ânimo no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Por causa do que Cristo fez, vale a pena perseverar. Porque um dia a sua luta vai ter fim. A luta contra o pecado vai ter fim. A luta contra o seu pecado e o pecado dos outros vai ter fim. A luta contra o falso ensino. Quão difícil é? Será que eu posso confiar nisso aqui? É difícil isso. Tantas vozes nós ouvimos nesse mundo. No que eu vou acreditar? Um dia vai ter fim essa luta. A luta contra os falsos mestres, a luta contra o diabo vai acabar. Vale a pena. Então se arrependa. Se arrependa e volte à prática do amor. O amor que vem antes. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, que nos ensina que Cristo nos deu o ensino à igreja, para que nós pudéssemos crescer à imagem de Jesus, em serviço e em amor. Tenha misericórdia de nossa igreja, Senhor. Que o Senhor não retire de nós o nosso candelabro. Que ao sermos visitados por Ti no último dia, sejamos encontrados fiéis. E o Senhor se alegre com aquilo que temos feito aqui. Porque estamos preservando a sã doutrina, mas temos praticado ela com amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.